Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel e no vídeo de hoje eu quero mostrar maneiras para a gente começar a pensar em como escrever nossos códigos, tá? Especialmente quando estamos começando, usar ferramentas como algoritmos ou fluxogramas, né? Por exemplo, teste de mesa, pode nos ajudar a criar um modelo mental que depois será refletido no nosso código, ok? Então, a ideia desse vídeo é mostrar como você começa a pensar num código sem necessariamente escrever uma única linha de código, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá direto para o nosso Visual Studio Code. Então, estou aqui, abri o meu Visual Studio Code, tem um arquivo index.js, deixa eu só fechar esse getting started daqui. Temos um arquivo index.js, tá? Basicamente, o que eu tenho aqui seria como se fosse o enunciado, né? Como se o cliente tivesse pedido para a gente uma aplicação, tá? Então, qual que é a ideia? Criar uma aplicação que pergunte dois números a dois usuários diferentes, tá? Se os números não forem iguais, sorteie um número 0 ou 1. Se o número sorteado for 0, ganha quem escolheu o número menor. Se o número sorteado for 1, ganha quem escolheu o número maior, tá bom? Isso aqui é como se fosse um cliente pedindo para você uma aplicação, certo? Muito bom. Então, qual que é a ideia? A gente pode transformar esse pequeno enunciado aqui num algoritmo, tá? E o que seria um algoritmo? Um algoritmo, pessoal, é uma maneira estruturada para como a gente pode fazer para pensar no código antes de escrever código de verdade, tá? Por exemplo, um algoritmo para se fazer um miojo, né? Então, coloca água numa panela, coloca a panela sobre o fogão, acende o fogão, espera a água ferver. Quando a água estiver fervendo, coloca o miojo, espera 3 minutos e por aí vai. Então, esse tipo de receita passo a passo, a gente pode entender como um algoritmo, tá bom? E aqui não vai ser diferente. O que eu vou fazer? Eu vou pensar em como desenvolver, né, esta aplicação que está aqui no meu enunciado. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é pedir para os usuários digitarem dois números. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, pedir para o usuário digitar um número. Bacana? Esse é o passo 1. Vou até colocar outro tipo de comentário aqui. Desse jeito. E vou fechar o comentário aqui embaixo. Bacana. Então, vamos lá. Este daqui seria o passo 1. Depois, eu vou tirar esses números para não confundir. Pedir para o usuário 1 digitar um número. Vou fazer a mesma coisa para o usuário 2. Pedir para o usuário 2 digitar outro número. Bacana? Daí eu vou fazer uma pergunta, vou fazer uma verificação. Vou colocar aqui, se números forem iguais, se os números forem iguais, eu vou colocar aqui, deu empate, sei lá, como se fosse uma saída, e logo embaixo, sair do programa, certo? Finalizar o programa e não vai fazer mais nada, bacana? Se não, olha só, se não, o que eu vou fazer? Eu vou sortear um número de 0, ou melhor, vou sortear um número 0 ou 1. Bacana? E vou fazer uma outra pergunta. Se número sorteado for 0, ganha o usuário que escolheu o menor número. Se não, ganha quem escolheu o maior. Bacana? Esse daqui, esse código, essa receita, é como se fosse um algoritmo, é como se fosse a maneira que eu consigo fazer
para chegar no resultado que o meu enunciado aqui em cima exige, né? Está pedindo para a gente. Então vamos lá, vamos passo a passo aqui, olha só. Pedir para o usuário 1 digitar um número. Então vamos lá, eu vou criar aqui um programa aqui embaixo. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou criar as minhas variáveis, vou utilizar const aqui, mas poderia ser let também, tá? E vou chamar de player 1, tá bom? Ou jogador 1, tanto faz. Vou colocar tudo em português, tá, pessoal? Jogador 1 vai receber aqui um prompt, digite um número. Ok? Depois, eu vou duplicar essa linha e vou criar uma outra constante, agora chamado jogador 2, tá? Digite outro número, pronto, para diferenciar. Digite outro número. Então, agora, nós já temos as duas variáveis aqui, tá certo? Como que a gente pode fazer para seguir com esta parte, digamos assim, do nosso código, tá? Se ficar muito confuso, uma boa estratégia é a gente pensar num fluxograma também, tá? Então aqui eu não fiz nada ainda, né? Eu só criei duas variáveis, tá bom? Mas uma boa abordagem também, especialmente se você está começando, é pensar numa ferramenta chamada fluxograma, tá? Eu vou mostrar aqui no meu browser, porque eu encontrei uma ferramenta até bem legal, mas você pode fazer com papel e caneta, tá? Papel e lápis, enfim, tá bom? Você pode simplesmente rabiscar no papel para estruturar a ideia na sua cabeça antes de escrever qualquer código, tá? Então eu vou salvar este meu JavaScript e vou abrir esta ferramenta que eu achei aqui, olha só, lucid.app, tá? Eu encontrei essa ferramenta, ela serve justamente para a gente criar fluxogramas, tá bom? Então, aqui a gente tem vários símbolos, que cada símbolo desse aqui significa alguma coisa, tá? Em fluxograma, quando a gente aprende programação, você vai perceber que tem símbolo para um monte de coisa, tá? Mas eu não vou me preocupar em falar para que serve cada símbolo desse. O ideal, o melhor seria você ter alguma maneira de estruturar o pensamento na sua cabeça, sem se preocupar com se o símbolo está correto ou não, se está escrito da melhor forma. O objetivo final é você conseguir pensar, estruturar um pensamento para resolver um problema, tá bom? Então, mas por exemplo, os que eu conheço aqui eu vou mostrar. Eu sei que essa retângulo, né, sei lá, retângulo com as bordas arredondadas aqui, ele significa início e fim de um programa, tá? Então eu vou arrastar esse cara para cá e vou começar aqui, ó, início, pronto, desse jeito, tá bom? Depois do meu início, né, o programa começou, o que que eu tenho? Eu tenho duas entradas de dados, né? Eu tenho a entrada de dados do jogador 1 e a entrada de dados do jogador 2. Eu também tenho um ícone específico para isso, eu vou mostrar, olha só, entrada manual, tá? Eu não sei como é que chama, um retângulo meio inclinado a parte de cima ali, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, desse jeito, bacana? Eu vou colocar assim, player 1, melhor, eu vou colocar tudo em português, jogador 1, e vou duplicar esta linha e colocar jogador 2. Então, isso aqui representa duas entradas de dados, tá, pessoal? Temos duas variáveis aí chamadas jogador 1 e jogador 2. Eu posso também fazer o fluxo aqui, né? Por isso que chama fluxograma. Então, esse é o fluxo de execução do meu programa, tá? Bom, depois que eu tenho os dois dados, vamos relembrar aqui no meu enunciado, né? Se números forem iguais, deu empate e sair do programa. Então, vamos representar isso aqui lá no nosso fluxograma. Então, vou vir aqui e vou colocar um símbolo que representa a decisão, que é este aqui, olha só, decisão, tá? Então, vou vir aqui e fazer uma pergunta. Números iguais? Vou fazer uma pergunta aqui, tá bom? E aí, se é uma decisão, eu tenho sim ou não. Dependendo da resposta, se for sim ou não, o meu programa vai seguir um fluxo diferente, ok? Então, se números forem iguais, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um output, né? Que é a saída de dados. Então, olha só,
Vou colocar esse aqui, ó, tá? Se forem iguais, eu vou colocar deu empate, como se fosse uma saída para o usuário, e depois vou duplicar essa linha e colocar aqui fim, desse jeito, tá? Ou seja, acabou o meu programa. Então, se os números forem iguais, deu empate e acabou o programa e não se fala mais nisso. Bacana? Porém, se os números não forem iguais, deixa eu trazer para cima um pouquinho, se os números não forem iguais, eu tenho aqui o caminho do não. Então, repara, aqui eu tenho sim, deu empate, né? E se não forem iguais, ele vem para cá, né? Números iguais? Não. Então, continua o fluxo por aqui. Bacana? Voltando lá no nosso Visual Studio Code, eu tenho aqui, ó, se não, olha só, tá? Aí eu vou fazer o quê? Sortear um número e vou fazer mais algumas perguntas, ok? Maravilha, voltando aqui, se não forem iguais, eu vou sortear um número. Eu tenho aqui, esse primeiro retângulo é um processo, tá? Isso daqui poderia ser uma função, ou seja, um bloco de código que vai fazer alguma coisa, tá? Então, se não, eu vou sortear, olha só, sortear número 0 ou 1. Pronto, bacana? Muito bom. E aí eu vou fazer uma outra pergunta, né? Mais uma decisão aqui, olha só. Eu sorteei o número de 0 a 1, ou 0 ou 1. Eu vou falar sorteado, aqui, deixa eu escrever novamente, sorteado é 0, tá? E vou fazer o seguinte, se for 0, vamos lá, eu vou colocar aqui um processo novamente, e aí ganha quem escolheu o menor número. E acabou o programa, certo? Ctrl C, Ctrl V aqui, colocar aqui, assim, e acabou o programa. Se não, Ctrl C, Ctrl V, ganha quem escolheu o maior número. E também, Ctrl C, Ctrl V, acabou o programa, certo? Muito bom. Então tá aqui, temos um pequeno fluxograma. Este processo aqui, ganha quem escolheu o menor número, poderia ser também escrito, né, de outra forma. Ao invés de ter um processo aqui, eu poderia destrinchar um pouquinho melhor essa questão. Mas vamos deixar assim, daqui a pouco eu volto nesse fluxograma, tá? Então vamos escrever o código desta parte daqui. Então vamos lá. Voltando para o meu Visual Studio Code, tenho as duas constantes, e aí o que eu vou fazer? Se jogador 1 for igual a jogador 2, aí eu vou colocar aqui, por exemplo, um alert, deu empate e sai do programa, certo? Ou seja, se eu escrever aqui um bloco else desse jeito, tudo que tiver aqui dentro do bloco else só vai ser executado se jogador 1 e jogador 2 forem diferentes, porque se eles forem iguais, ele vai simplesmente executar esta linha de código e vai terminar o programa aqui nesse bloco, ou seja, ele não vai executar mais nada. Porém, se jogador 1 e jogador 2 forem diferentes, ele vai ignorar este bloco verdade e vai pular para o else, ou seja, vai executar tudo que tiver dentro desse bloco, dentro dessa chave, certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, relembrando, voltar aqui para o meu fluxograma. Olha só, eu estou aqui no bloco else. O que eu preciso fazer? Sortear um número 0 ou 1. Maravilha. Voltando para cá, eu vou criar aqui uma constante. Vou chamar de sorteado. Desse jeito. E este cara vai receber aqui um parseInt. ParseInt de um math.random multiplicado por 2. Isso aqui vai me devolver um número 0 ou 1, tá bom? Maravilha. Já temos o número sorteado. Depois, voltar aqui para o meu fluxograma. Aí eu vou fazer uma pergunta, né? Já tenho o meu número. Aí eu vou fazer uma pergunta. Por exemplo, sorteado é 0?
e vou passar para cá. Então vamos lá. Voltar aqui para o meu Visual Studio Code. Aqui, if sorteado for igual a 0, então eu vou fazer alguma coisa. Se não, eu vou fazer outra coisa. E o que é esta coisa daqui, né? Se eu voltar aqui para o meu fluxograma, eu vou ter que decidir quem é que ganhou, certo? Eu vou ter que perguntar quem que escolheu o menor número. Então a gente pode destrinchar um pouquinho melhor esta parte daqui, porque como que eu vou saber quem escolheu o menor número? Eu vou ter que fazer alguma verificação, tá certo? Então eu vou apagar este aqui, vou apagar este, deixa eu apagar este também, e vou apagar esse. Ou seja, se sorteado é 0, eu vou fazer uma outra verificação aqui, olha só. Eu vou falar, deixa eu ver, eu chamei jogador 1, tá. Jogador 1 é menor do que jogador 2, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho assim, muito bom, é isso aí. Jogador 1 é menor, deixa eu mudar o símbolo aqui, é menor do que jogador 2? Se sim, opa, aqui. Se sim, então jogador 1 ganhou, certo? Então eu vou pegar aqui esse símbolo de saída e vou colocar aqui e vou falar jogador 1 ganhou. Jogador 1 ganhou. Desse jeito. Se não, o jogador 2 ganhou. Faz sentido? Porque olha só, se o número sorteado for 0, ganha quem escolheu o menor número, tá bom? E aí, quem que tem o menor número? Se o jogador 1 for menor do que o jogador 2, então o jogador 1 ganhou. Se não, o jogador 2 ganhou, tá bom? E aqui, se vier para o não, então o sorteado é 1. E aí eu vou fazer a mesma pergunta. Olha só, eu vou até fazer de novo aqui para não confundir. Trazer para cá e vou falar. Jogador 1 é maior agora do que jogador 2? Se sim, significa que jogador 1 ganhou, certo? Olha lá, jogador 1 ganhou. Se não, o jogador 2 ganhou. Deixa eu trazer para cima e trazer para cá. Olha só, número sorteado é 1, se ele cair nessa condição aqui. Número sorteado é 1. Jogador 1 é maior do que jogador 2? Se sim, quem é que vai ganhar? É quem escolheu o número maior. Obviamente, jogador 1. Se não, significa que o jogador 2 é maior do que o jogador 1. Então, o jogador 2 tem que ganhar. Bacana? Então, voltando aqui para o meu Visual Studio Code, eu vou fazer uma pergunta. If jogador 1, jogador 1 for, deixa eu ver aqui, só para ver como que eu coloquei, se o jogador 1 for menor do que jogador 2, então eu vou escrever exatamente a mesma coisa aqui. Jogador 2, então vai fazer alguma coisa, caso contrário, vai fazer outra coisa, certo? E aí, aqui também eu vou fazer uma pergunta. Jogador 1 agora é maior do que jogador 2? Deixa eu trazer para cima. Se não, aqui. Se não, vai fazer outra coisa. Legal? Se jogador 1 é menor, então eu vou colocar alert jogador 1 ganhou. Simples assim. Vou copiar e colar aqui. Se não, jogador 2 ganhou. E aqui, jogador 1 é maior do que jogador 2, então jogador 1 ganhou. Se não, o jogador 2 ganhou. Bacana? Eu preciso testar esse código no Chrome, né? Eu preciso testar esse código no Chrome por conta do prompt. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar isso aqui e eu vou testar direto aqui no meu Node, tá? No meu terminal. Então vamos lá. Const. Vou simular como se o usuário estivesse digitando um número, tá? Jogador 1 é 3, por exemplo. E aí, e o jogador 2, aqui eu vou colocar que é 5. Bacana? E aí, pessoal, a gente já começa a poder fazer
uma outra questão aqui, que é o teste de mesa, tá? O que seria o teste de mesa? É eu simulando, né? Eu vou simular esses valores aqui, que a gente não sabe, né? Se fosse uma aplicação real, se o usuário fosse digitar no browser, por exemplo, o usuário ia digitar um número, mas eu não tenho como saber que número que o usuário vai colocar. Então aqui eu estou meio que enganando, né? Eu estou simulando só para poder testar o código, tá? Então aqui, melhor, vamos fazer o seguinte. Eu coloquei alert, eu vou tirar esse alert daqui e vou colocar console log para a gente não ter que abrir o browser, tá? Só vou trocar onde eu coloquei alert, senão eu vou ter que criar um HTML, vai ficar mais confuso. Então troquei o alert por console log e aonde eu tinha o prompt eu simplesmente coloquei um valor qualquer aqui. Bacana? Salvei esse código e antes de testar com o número 5, eu vou testar com o número 3. Vamos executar esse código? Node index.js. Tá lá, deu empate. Bacana? Então, aparentemente, está funcionando. Se eu voltar para 5, agora eu não tenho como prever o resultado, porque eu não sei qual vai ser o número sorteado, tá? Mas a gente pode testar. Eu posso, inclusive, pedir para mostrar no console log aqui. Vou pedir para mostrar no console qual que foi o número sorteado, tá? Tá aqui. Desse jeito. Vamos lá. Setinha para cima, mais uma vez. Vamos testar. Deu um erro. Math é com M maiúsculo. Agora sim. Colocar um clear. Opa, aqui. Colocar um clear. Setinha para cima 2 vezes. E tá lá. Sorteado é 0. Jogador 1 ganhou. Por quê? Porque o jogador 1 é menor do que 5. Então, está funcionando. Sorteado é 0. Aqui, sorteado 1, certo? Sorteado 1 e quem ganhou? O jogador 2, porque quando o número sorteado for 1, ganha quem escolheu o maior número. No caso, o jogador 2 é maior do que 3, né? O 5 é maior do que 3, então nosso código está funcionando. Tá legal? Bom, esse código ele pode ser refatorado, tá? E o que significa ser refatorado, pessoal? Significa escrever de uma maneira um pouco mais inteligente no sentido da lógica em si, tá bom? Porque aqui eu tenho muitos ifs, né? Eu tenho if, dentro de um if eu tenho um if else, e as verificações elas estão muito parecidas. Esse código ele poderia ser melhor escrito se eu tivesse utilizando os operadores condicionais, tá? No caso, o operador e o operador ou, tá bom? Então vamos lá, eu vou voltar aqui no meu e está aqui. E o que a gente poderia fazer para pensar melhor nesse pedaço aqui do código, né? Nesse pedaço dessa estrutura aqui, tá? Porque se você for reparar bem, quais são as chances, por exemplo, do jogador 1 ganhar, né? Então, qual que é o caminho que o meu código precisa fazer para que o jogador 1 ganhe? Então, o caminho o sorteado precisa ser 0, o número sorteado precisa ser 0 e o jogador 1 precisa ser menor do que 2, certo? Ou o sorteado pode ser 1, mas nesse caso, o jogador 1 precisa ser maior do que o jogador 2. Então, ou esta condição, né? Deixa eu aqui. Ou esta condição é verdadeira, né? Melhor, desculpe, trazer aqui desse jeito, olha só. Opa, aqui, agora sim. Ou essa condição, as duas condições são verdadeiras, tá? Ou então, sendo o número sorteado igual a 1, esta condição precisa ser verdadeira, tá bom? Então é isso que a gente vai escrever lá no nosso código. Voltando para o meu Visual Studio Code, o que eu vou fazer aqui, posso até fazer o seguinte, comentar todo esse trecho de código, porque eu vou escrever esse monte de linha de código de uma maneira mais enxuta, tá? Então vamos lá. A condição para que o jogador 1 ganhe, eu posso até já colocar aqui, olha só, console log,
jogador 1 ganhou, certo? E aqui eu já vou colocar um else. E aí, vou copiar este cara daqui, colar aqui e mudar para o número 2. Bacana? Jogador 2 ganhou. Então, a condição para que o jogador 1 ganhe é o número sorteado for 0 e o jogador 1 for menor do que o jogador 2. Então, vou fazer exatamente isso daqui, olha só. Sorteado for igual a 0 e o jogador 1 for menor do que o jogador 2. Bacana? Eu posso até, para ficar mais claro, colocar essa condição aqui entre parênteses, tá bom? Só que isso ainda não é suficiente. Por quê? Porque com esta lógica, do jeito que está aqui, sempre que o número sorteado for 1, o meu jogador 2 vai ganhar, tá certo? Porque olha só, o E, ele só é verdadeiro se as duas condições satisfazerem verdadeiro, certo? Ou seja, se sorteado for igual a 1, toda essa expressão daqui nunca será verdadeira. Então eu preciso fazer mais uma verificação. Olha só, eu vou colocar ou desse jeito. Deixa eu tirar este cara daqui, vou diminuir um pouquinho assim. Vamos ver se já cabe. E eu vou fazer uma outra verificação. Ou posso até colocar entre parênteses de novo. Sorteado é igual a 1 agora. E o jogador 2 for melhor. O jogador 1 for maior do que o jogador 2. Certo? Maravilha. Vamos testar? Muito bom. Então vamos vir aqui. Meu jogador 1 é 3 e o jogador 2 é 5. Eu vou limpar aqui o meu terminal, setinha para cima 2 vezes e tá lá. Sorteado é 0, jogador 1 ganhou. Está correto? Está, porque o meu jogador 1 é 3, é menor do que o jogador 2. Vamos testar mais uma vez. Está lá. Olha só, o sorteado agora foi o número 1. Quem é que ganha no caso do número sorteado for 1? Quem escolheu o maior número. E no caso o maior número é o jogador 2. Está certo. Vamos inverter esses números. 5 e 1. Salvei. Setinha para cima. Sorteado é 1. O jogador 1 ganhou. Por quê? Jogador 1 tem um número maior do que o do jogador 2. Então deu certo. Deixa eu limpar aqui mais uma vez. Setinha para cima. Agora sim, deu certinho aqui a ordem que as coisas aconteceram, né? Sorteado 0, ganhou o jogador 2. Por quê? Quando o sorteado for 0, ganha quem escolheu o menor. E quem é que tem o menor? O jogador 1 ou o jogador 2? O jogador 2, que é 1. Então, o jogador 2 ganhou. O nosso código está funcionando da maneira como a gente espera, tá? E o que eu comentei antes, né? O teste de mesa, por exemplo, tá? A gente poderia, se o código for muito complexo, pessoal, a gente pode utilizar uma ferramenta chamada teste de mesa. E o que é, né, fazer um teste de mesa? Basicamente, é simular o interpretador do JavaScript, né? Aqui no JavaScript eu não tenho compilação, então eu vou simular o interpretador, digamos assim, tá bom? Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou fechar este cara, vou fechar o meu terminal e vou criar um novo documento aqui, tá? Só para a gente escrever algumas coisas. Deixa eu fechar esse cara. E aí eu vou salvar aqui um txt mesmo, teste mesa.txt. Pronto. Só para ele não ficar reclamando aqui. Tá bom? Então, o que é o teste de mesa, pessoal? Você poderia fazer o teste de mesa, por exemplo, numa planilha, num arquivo do Excel, enfim, qualquer lugar, tá? Eu vou mostrar aqui num TXT mesmo, para ser bem informal, tá bom? Normalmente, o teste de mesa, a gente vai passando pelas nossas linhas de código e vai simulando valores para as variáveis, tá? Então, por exemplo, const jogador 1 é igual a 5. Então, eu vou escrever exatamente isso, olha só. Jogador 1, eu vou dar um tab aqui,
eu vou colocar o número 5, tá? E depois, se você for pegar, fazer o teste de mesa de verdade mesmo, do jeito que o pessoal ensina, você teria uma planilha, cada variável estaria numa coluna, por exemplo, né? Teria as linhas de código, então eu poderia ter aqui 1, né? Por exemplo, só para ficar certinho, olha só. Jogador 2, sorteado, tá? Desse jeito. Bacana? Então eu teria aqui as minhas variáveis. E depois eu teria aqui, olha só, o número 1, por exemplo, a minha primeira passagem no código. Então, jogador 1 vai ter o valor 5 e jogador 2 não vai ter nada e sorteado não vai ter nada. Depois, na segunda linha, o meu jogador 1 vai continuar sendo 5 e o meu jogador 2 vai ser o número 1, que é o que está aqui, tá? Aí eu vou fazer uma pergunta. Jogador 1 é igual ao jogador 2? Não. Então continua, vem para o bloco else. Conste sorteado par int. O que a gente vai fazer? A gente vai simular um número sorteado. Então vou vir aqui colocar na linha 3, as variáveis que não sofreram alteração, elas vão se repetir, só que eu vou colocar aqui, olha só, um sorteado, vou colocar o número. Eu vou colocar o número 0. Bacana? Depois, na linha 4, vamos lá. Então, sorteado está aqui, vem para cá. Aí eu vou verificar. Sorteado é igual a 0 e jogador 1 é menor do que jogador 2. Vou verificar, tá? Então, sorteado é igual a 0? Tá aqui, eu estou vendo. Jogador 1 é menor do que jogador 2? Não, jogador 1 é maior do que jogador 2. Então eu consigo ver... mas aqui eu tenho um ou, né? Então vamos lá, continuando aqui, olha só. Ou sorteado é igual a 1, aqui eu já vou ver que é mentira, né? Sorteado é 0. Então já posso vir direto para o else, tá? Para esse console log jogador 2 ganhou. E de fato, quando o número sorteado for 0, ganha quem escolheu o menor número, que no caso é o número 1. Olha só, jogador 2, número 1. Então é assim que a gente poderia fazer um teste de mesa. Simplesmente uma maneira de passando linha a linha e anotando as variáveis, tá? E variáveis que dependem do usuário, você vai simular, vai inventar um valor e vai simular. Precisa ser exatamente dessa forma? Não. A ideia é que você crie uma maneira para que você possa, digamos assim, debugar o código na sua cabeça, ou debugar o código no seu papel aí, tá bom? Você pode simplesmente ir anotando as variáveis, cada valor que acontece, não precisa ser em colunas, enfim, do jeito que você achar melhor, não tem uma regra, né? Se você for pegar a fundo a parte mais teórica, por exemplo, de como criar os testes de mesa, sim, aí vai ter uma regra, enfim, vai ter a maneira correta, mas aqui o interessante é que você consiga, digamos assim, debugar o seu código e entender o que está acontecendo por debaixo dos panos. Legal, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Então mostrei como trabalhar com fluxogramas, o que é um teste de mesa, como pensar em algoritmos, que nada mais é do que uma receita, né? Um passo a passo para a gente atingir um objetivo, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!